Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, trazendo aqui para vocês mais um vídeo aí de análise técnica totalmente educativo. Agora dessa vez nós vamos aqui agora aprender o jeito certo de operar as figuras. Então eu separei aqui algumas figuras gráficas para a gente falar aqui nesse vídeo, que são algumas figuras de inversão e algumas figuras de continuação. São as principais, né? São as mais comuns que a gente vê no gráfico. E eu já quero antecipar para vocês que esse vídeo, na verdade, vai ser uma grande quebra de paradigmas para vocês com relação às figuras, porque eu sempre digo que vocês não devem se apegar ao desenho das figuras, e vocês vão entender agora nesse vídeo o grande porquê. Então vamos lá. Antes da gente começar aqui de um jeito prático, a começar a traçar as figuras aqui, fazermos algumas simulações sobre elas, você precisa entender muito claramente que existe algo por trás das figuras, e é isso que é o importante de você saber. Porque, como eu sempre digo, se você nunca ouviu falar das figuras, mas você entende a formação das estruturas das tendências e você consegue entender como o mercado funciona através da leitura gráfica, você não precisa de figuras, você não precisa nunca ter ouvido falar de figuras, que você vai saber operar e aproveitar as oportunidades tão bem quanto alguém que é PhD em figuras, na verdade até melhor, porque, como eu disse, o importante é o que está por trás das figuras e não o desenho das figuras. Bom, as figuras começaram a aparecer assim de um jeito mais proeminente entre os educadores aí de análise técnica, análise gráfica, para facilitar alguns entendimentos, algumas explicações, mas isso acabou tomando o lugar daquilo que realmente importa, que são as estruturas das tendências. Então veja, as figuras gráficas são apenas ilustrativas para você entender alguns tipos de comportamentos dos mercados quando você está olhando a estrutura das tendências através do gráfico. Então aqui nesse vídeo você vai entender muito claramente como isso funciona para nunca mais aí ser pego de surpresa pelas figuras ou então virar um caçador de figuras no gráfico sem entender o que está acontecendo no mercado e acabar aí de repente traçando uma figura que não tem nada a ver com o momento atual do mercado, com aquilo que está acontecendo no mercado. Então vamos lá, vamos começar aqui pelas principais figuras de inversão e você vai ver aqui claramente sobre o que eu estou falando. Então vamos lá, vamos começar pela cunha. Então veja, a cunha é aquele triângulo que no final das contas ele vai se encontrar de uma forma assimétrica. Percebe? Então, a cunha seria aí o triângulo assimétrico. Seria um triângulo dessa forma. Aqui, nesse caso, é uma cunha de alta, porque ela está apontando para cima. E o que acontece nas cunhas de alta é que, vamos lá, eu vou desenhar aqui para você perceber isso muito claramente. O que acontece nas cunhas de alta são aqui a gente tem tendências de alta que elas normalmente rompem a cunha de alta para baixo, invertendo a tendência. Então, por isso as cunhas são figuras de inversão. Mas o que de fato acontece dentro das cunhas? Por que a gente desenha cunhas no gráfico? Porque, veja, as cunhas nada mais são do que o início da demonstração de fragilidade da força dominante da tendência. Então, veja, aqui nesse caso temos uma tendência de alta, então, por isso, uma cunha de alta. Porém, veja, o que é importante você entender aqui é que tivemos um topo rompido sem continuação. Então, o que um topo rompido sem continuação demonstra para a força vendedora? Significa que os touros não estão mais com aquele vigor, aquela força, aquele estoque de compra, aquele estoque de intenção compradora necessário para, após a conquista do rompimento de um topo anterior, para dar continuação na tendência. Então, veja, um pivô de alta que dá continuação na tendência. Porém, com essa conquista de mais uma continuação de tendência,
quando os touros conquistam isso, mas não têm força para continuar carregando esse preço para cima, isso demonstra uma clara fragilidade da força compradora. E por mais que o preço retorne para os touros conseguirem mais um fôlego para tentar mais uma vez romper o topo anterior deixado, e mais uma vez sem continuação, cada vez que isso acontece, demonstra cada vez mais claramente para a força contrária, ou seja, para os ursos, que a força compradora está totalmente fragilizada. Então, por isso, sempre as cunhas de alta vão tender a romper para baixo, porque na realidade as cunhas de alta são a clara demonstração para os ursos de que a força dominante, a força compradora, já está com a sua força esgotada. Então, isso é uma clara demonstração de fragilidade da força dominante para o outro lado. No caso das cunhas de alta, são a perda de força, demonstração de fragilidade da força compradora para a força vendedora. Então, isso torna o ambiente passível para um ataque de força contrária, porque aqui os ursos vão ganhando a credibilidade o suficiente de entender que, com um ataque, essa estrutura de tendência de alta vai ser desmontada, porque a força compradora está demonstrando sinais de fragilidade. Então, com isso, os ursos conseguem aí captar a fragilidade necessária para entrarem atacando no preço. Lembre-se sempre, a força compradora e a força vendedora estão em guerra constante, então qualquer tipo de demonstração de fragilidade de uma, a outra ataca, e vice-versa. Então é isso que também acontece nas cunhas de baixa. Então, quando se tem uma cunha de baixa no gráfico, também é a mesma coisa, é uma tendência de baixa que está rompendo fundos anteriores, porém sem continuação. Então, é para isso que você precisa se apegar no gráfico. Quando você vê algum tipo de estrutura, por exemplo, uma tendência de baixa, rompendo fundos sem continuação, você não precisa traçar o desenho da cunha. Você só por isso já consegue entender que a força vendedora está demonstrando sinais de fragilidade para continuar essa tendência de baixa. Porque lembre-se, toda tendência, a tendência é que ela continue. Então, a força dominante vai trabalhar de todas as formas para sempre tentar continuar uma tendência, a menos que não agregue força o suficiente para tornar passível uma inversão de tendência. Então, quando você vê fundos sendo rompidos numa tendência de baixa sem continuação, isso já demonstra a clara fragilidade da força vendedora. Então você precisa observar se vai acontecer novamente, se teremos mais um fundo rompido sem continuação. E se houver isso, você já pode preparar aí o seu setup de compra, claro, agregando outras informações para você não ter dúvida. Mas o importante é que você nem precisa desenhar a cunha. Esse fundamento da cunha é, na verdade, essa não continuação das tendências. Se for uma tendência de alta, um topo rompido sem continuação. Se for uma tendência de baixa, um fundo rompido sem continuação. Então, é esse tipo de coisa que você precisa ficar atento no gráfico e não ficar virando aí um caçador de figuras, um caçador de cunhas. Então, beleza? Visto isso aí, vamos para a próxima figura, que é o ombro, cabeça, ombro. Eu vejo muito isso acontecendo, as pessoas virando verdadeiras caçadoras de ombro, cabeça, ombro, e de uma forma completamente desconectada, porque, mais uma vez, o ombro, cabeça, ombro, essa figura gráfica, nada mais é do que a tentativa de clarificar para você como funciona um padrão de inversão de tendência. Então, todas as tendências vão inverter de uma certa forma através de um ombro, cabeça, ombro. Pois veja, quando temos uma tendência de alta, temos topos e fundos ascendentes. Quando temos uma tendência de baixa, temos topos e fundos descendentes. Então, toda tendência de alta, para ser invertida, ela vai ter que perder essa estrutura de topos e fundos ascendentes, para então virar uma estrutura de topos e fundos descendentes. Quando temos esse tipo de situação, invertemos a tendência. Então, o ombro, cabeça, ombro é uma figura de inversão de tendência. Mas veja como é muito mais simples do que você acabar virando aí um caçador de ombros, cabeça, ombros no gráfico. Perceba,
Primeira coisa, os ombros cabeça a ombro só podem aparecer no topo de uma tendência. E se for um ombro cabeça a ombro invertido, só pode aparecer no fundo de uma tendência. Então, eu vejo isso muitas vezes acontecendo, as pessoas procurando por ombro cabeça a ombro, no meio de uma continuação de tendência. Então, não é por aí. O ombro cabeça a ombro você deve encontrar no topo da tendência e o ombro cabeça a ombro invertido no fundo da tendência. E uma coisa muito importante para você saber nos livros e nas teorias, essas figuras entregam para você uma projeção. Então, como no caso das cunhas, por exemplo, a teoria diz que você precisa medir a distância entre o início e o fundo da cunha, e essa distância aqui você pode projetar para o rompimento da cunha, e isso vai te dar aí o teu alvo de venda para você, o teu alvo para fechar a negociação no lucro. Então, esse tipo de coisa você pode descartar, pode jogar isso fora. Não considere esse tipo de coisa, essas projeções para você realizar o lucro operando figuras. Então esquece isso, esquece isso. O mercado não respeita esse tipo de coisa, isso é completamente fora de lógica. O mercado simplesmente acontece, então esse tipo de projeção é totalmente descabida e serve para qualquer tipo de figura, inclusive para o ombro cabeça a ombro. Por quê? O ombro cabeça a ombro, qual que é a lógica aí da teoria dos livros? A lógica é que você precisa medir a linha do pescoço e aí você depois mede a distância do topo da cabeça para a linha do pescoço, e quando esse ombro cabeça a ombro romper a linha do pescoço, você espelha essa distância do topo da cabeça até a linha do pescoço como uma projeção dessa figura. Isso é totalmente fora de lógica, não é por aí. Não faça esse tipo de coisa. Você precisa medir as suas projeções por outros viés, aí tendo conhecimento da formação da estrutura das tendências, do comportamento, da anatomia das tendências, esse tipo de coisa que você precisa entender e não se apegar a esse tipo de projeção de figura. Isso é totalmente descabido. Então vamos lá, só para concluir aqui, a ideia do ombro cabeça a ombro é que numa tendência de alta, quando invertemos a tendência de alta, ou perdendo o fundo anterior, ou seja, se perdermos o fundo ascendente, já não temos mais uma tendência de alta. Então, essa tendência de alta foi quebrada porque perdemos o fundo ascendente. Então, depois disso, vamos olhar com a maior probabilidade para um topo descendente, porque já tomamos distância o suficiente do topo anterior, rompemos o fundo anterior, então é muito improvável que, diante dessa circunstância, os touros consigam inverter completamente novamente. É claro que pode acontecer, porque no mercado trabalhamos com a premissa maior de que tudo pode acontecer, porém, nós lucramos mediante as probabilidades que nós vemos através da estrutura, da anatomia das tendências. Então, nesse caso, quando perdemos o fundo ascendente de uma tendência de alta já de uma vez, já começamos a esperar pelo ombro cabeça a ombro, porque no retorno vamos tender a encontrar um topo descendente. Esse topo descendente pode vir a inverter a tendência, perdendo então o fundo atual, marcado agora como um fundo descendente. Então isso vai marcar a inversão de uma tendência confirmada, porque agora teremos um pivô de baixa logo depois de uma estrutura de pivôs de alta, que são topos e fundos ascendentes. Então, esse tipo de coisa nada mais é do que o ombro, cabeça a ombro, uma inversão de tendência, apenas isso. Essa questão do ombro, cabeça a ombro foi só mais uma vez para ilustrar como é a anatomia de uma inversão de tendência, e o mesmo se dá para uma inversão de tendência de baixa. Então, nada mais é do que a inversão de tendência. Então, veja, o ombro, cabeça a ombro pode se dar de várias formas, como, por exemplo, num retorno aqui para um fundo ascendente. Aqui nesse exemplo, podemos buscar por um fundo ascendente, mas se chegarmos muito próximo do fundo anterior, já vai demonstrar para nós uma
uma menor probabilidade de os touros já conseguirem inverter novamente essa tendência. Então, se tomarmos muita distância do topo anterior, nos aproximando do fundo anterior, a maior probabilidade é que num retorno venhamos a marcar um topo descendente e, com isso, inverter a tendência. E aí teremos mais uma vez um ombro, cabeça, ombro. Então, se apegue à estrutura das tendências e não às figuras propriamente ditas. Então, já que você já está claro, já está entendido sobre esse tipo de situação no gráfico, que você precisa ficar atento à estrutura da tendência e não às figuras, vamos aqui para o W. Então, o W é aquela figura de inversão, porque estamos vindo de uma tendência de baixa e aqui temos um W invertendo as tendências. O W nada mais é do que um fundo duplo. Então, quando temos um fundo duplo, isso indica que a força vendedora está fragilizada para continuar a tendência. Então, aquela mesma lógica da Kuhn. Isso aqui é uma clara demonstração de perda de força da força vendedora e isso vai tender aí a inverter a tendência. Então, isso nada mais é do que o W. O W pode ao mesmo tempo ser também visto como ombro, cabeça, ombro, porque é nada mais do que uma figura de inversão de tendência. Então vamos agora cobrir aí as figuras de continuação. Então vamos. Aqui temos primeiramente, vamos lá, o triângulo simétrico. Então veja, aqui teremos um triângulo simétrico que vai indicar para nós uma continuação de tendência de baixa. Então vamos lá. Aqui os triângulos simétricos, triângulo simétrico de baixa, que é o triângulo de baixa, ele se dá da seguinte forma: aqui temos uma tendência de baixa, que agora ele vai entrar nesse padrão de triângulo. Então temos aqui fundo duplo, mais uma vez fundo triplo, mais uma vez fundo quádruplo. Então, quando esse tipo de coisa acontece, nós temos que identificar o seguinte: quando temos um fundo, um suporte tocado várias vezes simultaneamente, o que acontece no mercado com esse tipo de situação? Significa que, quando temos um suporte, aqui temos ordens de compra posicionadas defendendo essa região por causa de algum evento gráfico antigo. Então, esse suporte é um local dominado por touros, porque tem ordens de compra aqui defendendo essa região. Então, quando os ursos chegam aqui, eles consomem um pouco dessas ordens alocadas e não conseguem ultrapassar. Então, eles retornam, conquistam mais força e voltam novamente para atacar essas ordens de compra posicionadas aqui. Então, mais uma vez, consomem um pouco mais dessas ordens de compra aqui. Então, retornam, tomam força novamente e voltam mais uma vez aqui. Agora já tem muito menos ordens de compra do que aqui e aqui. Então, quando os ursos retornarem e tiver somente pouquíssimas ordens de compra, eles vão romper essa região com mais facilidade. Então, esse é o fundamento dos triângulos simétricos. Um triângulo simétrico de baixo indica a continuação da tendência, porque são os ursos consumindo pouco a pouco as ordens de compra posicionadas no suporte. E a mesma coisa acontece para o triângulo aí simétrico de alta. A mesma coisa vai acontecer. Nós estaremos vindo aí de uma tendência de alta que vai consumir essa resistência pouco a pouco até não sobrar mais nada dessas ordens de venda posicionadas, para que os touros tenham facilidade para romper esse triângulo aí, ou seja, esse suporte ou essa resistência superposicionada, e aí até conseguir consumir o máximo possível que eles puderem até furar isso daí. Então vamos lá, agora vamos para bandeiras e flâmulas. Perceba, as bandeiras são movimentos de alta muito fortes, isso vem de uma tendência de alta muito proeminente, muito forte, e as bandeiras se dão porque os touros estão, aqui nesse caso de uma bandeira de alta, os touros estão tão sob controle da tendência que no momento de os ursos buscarem para o início de uma correção no preço, os touros já mantêm o preço ali próximo do topo anterior. Então, os touros não dão chance para os ursos inverterem em busca de uma correção nos gráficos menores. Então, o preço fica lateralizando nessa região muito próxima do topo anterior, porque os touros aqui não estão deixando os ursos carregarem mais o preço para baixo. Então, porque é muito claramente uma figura
de continuação, porque aqui fica muito fácil para depois que os touros recuperaram a sua força já continuar rompendo esse topo anterior, porque estamos trabalhando nesse range muito próximo. Uma outra característica aqui é que o volume fica decrescente porque os touros deram a segurada e os ursos não têm força para carregar. A flâmula é quando temos aí um padrão de equilíbrio acontecendo, isso também é o triângulo simétrico. Então aqui, como terminamos o nosso tempo, vamos ficando por aqui. O triângulo simétrico nada mais é aqui do que um padrão de equilíbrio acontecendo no gráfico que pode romper para qualquer dos lados. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo. Um abraço. Valeu!